Olá, meu querido e minha querida. Vamos continuar nosso passeio pela Carta de Pedro. O Novo Testamento tem um conjunto de livros que são chamados de epístolas católicas ou gerais. As duas cartas de Pedro estão dentro desse conjunto de livros do Novo Testamento. E essa semana nós falamos sobre a pureza em meio à contaminação. Pedro vai falando como é que deve viver aquele que crê em Jesus Cristo, a comunidade dos crentes. Nós escolhemos alguns versículos para fazer uma breve reflexão sobre eles. Vamos aos dois primeiros. Portanto, com o entendimento pronto para entrar em ação, tende autocontrole e esperar inteiramente na graça que vos é oferecida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos amoldeis aos desejos que tinhais em tempos passados na vossa ignorância. Paulo trata dessa questão também numa de suas cartas, dizendo que não vos amoldeis ao mundo. Ou seja, a comunidade de fé, a comunidade cristã, ela deve ter único e exclusivamente Jesus Cristo como meta. É o Senhor Jesus Cristo que nós devemos olhar. É para o Senhor Jesus Cristo que nós devemos voltar toda a nossa atenção. Prestar muita atenção ao que eu chamo sempre de agenda de Jesus Cristo. Quais eram suas grandes preocupações? O que estava no foco do ministério de Jesus Cristo? O que ele aborda em seus discursos, nos seus vários sermões, nas suas várias intervenções? O que ele quer alcançar com os seus milagres, que João chama-os de sinais, como nós vimos há pouco tempo. Essa é a vida do cristão. Deve ser pautada por Jesus Cristo. Como ele age, por exemplo, em relação aos seus algozes, àqueles que o maltratam, que o perseguem e que o levam à morte. Como é que ele age? É assim então que o crente deve agir. Quando Pedro diz que nós devemos ser puros em meio à contaminação, é fugindo da lógica do mundo, é fugindo da maneira como o mundo vive e nos estabelecendo de uma outra forma. Deus chamou Israel e a igreja contemporânea a ser luz do mundo, a ser um farol. Acontece que nós, muitas vezes, não nos comportamos como tal, mas nesta carta, nesse trecho da carta de Pedro, ele nos exorta a vivermos dessa maneira. Pedro, então, tem uma importância muito grande para o mundo de hoje, quando muitas vezes a comunidade cristã, seduzida pelo mundo, copia comportamentos, pensamentos que são, na sua maioria, contrários à própria palavra de Jesus Cristo e à sua ação no mundo. Jesus é sempre o nosso modelo. Ele diz mais: chegando-vos a Ele, ou seja, a Jesus, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas eleita e preciosa para Deus, vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então Jesus é sempre a nossa meta, é nele que nós devemos sempre olhar. Para Ele que nós devemos sempre olhar. É nele que nós devemos ter sempre o nosso modelo e nós vamos então pensar nisso, pensar nessa perspectiva através desse trecho, dessa porção da primeira carta de Pedro, que eu quero convidar para você vir aqui na nossa igreja para aprofundar conosco esse estudo e você que está em casa poder ir em 1 Pedro. A partir do capítulo 1, versículo 12, nós vamos caminhar o restante deste capítulo e iniciar o capítulo 2 desta carta. Eu quero convidar você para meditarmos e pensarmos nessas questões. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você curta, comente e compartilhe com seus amigos para que outras pessoas sintam também impulsionadas a ler a Bíblia, a palavra de Deus. Um grande abraço e que Deus nos abençoe.